Shalom, meus irmãos, que a paz esteja contigo, né? Que o Eterno te abençoe. Nós vamos continuar indo sobre o lugar sagrado, já finalizando as partes, para a gente falar sobre outro assunto. Por que esse assunto é muito importante? Para você ficar ciente aonde é que se deve se orar, onde deve e qual é o local sagrado que o Eterno irá te conduzir quando chegar o fim do tempo. Então vamos começar nossas orações orando ao nosso Eterno. Shema Israel, Shema Eloheinu, Shema Ead, Wa Eta Et Shema Eloag, Afka Lebabag, Afka Nasha, Afka Meodai, Waio, Adebari, Aele, Esharnoki, Ansabak, Ayon, Alebabak, Ushanentima, Lebanek, Udaberta, Bima, Avshivitak, Babetek, Avliktak, Baderek, Baishkaba, Kyokyumak, Ukashantimalu, Taliedek, Wayo, Tatafot, Beneneg, Ukatima, Mazuzot, Betek, Wavsharek. Ouve Israel, o Eterno é nosso Elohim, o Eterno é único, amarás o Eterno de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, e estarão essas palavras que hoje estão em teu coração. Ensinarás seus filhos diligentemente, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te, e serão como sinal na sua mão, e como memorial sobre sua testa, e como mezuzá nas portas e no braço dos portões de sua casa. Que o Eterno nosso Baruch te abençoe. E vamos à nossa lição. Feita a tradução da nossa oração, vamos falar sobre o segundo fato, né, na questão do templo, que muitos ignoram, o templo judeu, é que o segundo templo, como já foi falado antes, foi reconstruído após o retorno do cativeiro da Babilônia sob a orientação de Zorobabel, né? O templo começou com um altar feito no local onde havia um antigo templo, né? E suas fundações foram lançadas em 535 antes da conjunção, e em total desobediência da ordem divina que determinou que o altar estivesse em Gerizim. Então eles não obedeceram, os judeus não obedeceram, da casa de Judá, para construir, para manter o templo no Monte de Gerizim. Eles fizeram foi em outro local. Terceiro, sua construção ela foi interrompida durante o século, aliás, durante o reinado de Ciro, e retomada em 521 antes da conjunção, no segundo ano de Dario I. O templo, meus queridos, ele foi consagrado em 516 antes da conjunção, o templo judaico. Esse templo ele não tinha a Arca da Aliança, o Urim e o Tomim, o óleo sagrado, o fogo sagrado, as duas tábuas dos mandamentos, os vasos com maná, o templo, enfim, não tinha nada de sagrado aqui no local ali. Então eles tinham somente o que os judeus botavam, né, como adoração ao Deus pagão. Então assim, tem essa parte que diz o seguinte: portanto, novamente vemos a rejeição do Eterno com relação ao templo judeu feito em Jerusalém, que foi destruído sem qualquer proteção divina. Deve ser, por que ele foi destruído? Porque não era o templo do Eterno, era o templo de Salomão, né? Atualmente, o cume do Monte Moriá, corresponde à região denominada Haran Esharif, ou seja, a mesquita de Omar. No centro, no local onde ficava o antigo templo, existe uma mesquita, é chamada de Kubet Es Sakar, significa domo da rocha, ou mesquita do Omar, né? No centro da mesquita existe uma rocha onde são feitos sacrifícios por outros povos, lá e faz essa arrumação lá. O fato é que o Criador colocou, entendeu? Ele colocou colocou os muçulmanos, os ismaelitas, com uma pedra no sapato dos israelitas, dos judeus. Por quê? Assim, não dando para construir o templo de Jerusalém, mais uma vez prova que o Eterno não quis, né? Não quis que eles fizessem assim. Então, prova também que o Eterno assim quis que eles ficassem lá. Enfim, os muçulmanos, os ismaelitas ficassem lá como pedra de sapato para os judeus, naquela rocha, né, que tem por lá. E pelo jeito, nunca vão construir esse templo. No dia que tentarem, pode ter certeza, Israel não aguentará os ataques, ou seja, a Jerusalém não aguentará o ataque, entendeu?
É gritante a diferença ao comparar com o tabernáculo Michigan, que ficou quase 400 anos em Shiloh, ou seja, em Gerezim. Judá sempre quer ficar acima de todas as tribos, né? Como príncipe. Querem escolher até o local sagrado. Você vê como a audácia é grande. Veja quem é o cabeça. Quem é o cabeça segundo a Torá? Lá em Deuteronômio 33:13 diz que é José e não Judá. Quer ver, ó? Deuteronômio 33:13 diz, ó: abençoado pelo Criador seja a sua terra, com os mais excelentes dos dons do céu, com o orvalho e com as águas do abismo que jaz abaixo, e com os excelentes frutos do sol, verso 14, e com os excelentes produtos dos meses, verso 15, com as coisas mais excelentes dos montes antigos e com as coisas excelentes dos outeiros, com as coisas excelentes da terra e com a sua plenitude e com a benevolência daquele que habitava na sarta. E olha o que diz, ó: venha tudo isso sobre cabeça de Yosef, de José, sobre o alto da cabeça daquele que é príncipe entre seus irmãos. Eis o seu novilho primogênito, ele tem a majestade. Os seus chifres são chifres de boi selvagem. Com eles rechaçará todos os povos. Sim, todas as extremidades da terra, tais são as miríades de Efraim e tais são as miríades de Manassés. Gênesis 48, verso 20. Desse modo, Jacó os abençoou naquele dizendo assim, ó: os israelitas usarão o nome de vocês para dar a bênção, e eles vão dizer assim, ao que está escrito, ó: que o Eterno faça com você como fez com Efraim e Manahem. Nas nossas preces, para abençoar nossos filhos, nós dizemos que a bênção de Efraim e Manassés esteja sobre nossos filhos e filhas. Se você quer abençoar seu filho, diga que a bênção do Eterno que está sobre Efraim e Manassés esteja sobre nossos filhos e filhas e família. Entendeu? Agora, o que aconteceu com os utensílios sagrados, os utensílios do tabernáculo, feito por Eli, o sacerdote? O que aconteceu com ele? Em nossa tradição israelita, o Michigan, onde Shem habitou, escutou o povo de Israel por 39 anos no deserto de Sinai, por 56 anos, por 56 estações até Iareu, né? Ou seja, então Moshe morreu no Monte Nebo. E Josué e o exército de Israel lutou contra os cananitas para ocupar a terra de Israel com a tenda carregada pela família sacerdotal durante todos os 7 anos de guerra, até que foi erguido no topo Monte Gerizim, em frente ao Galgal, ou seja, Gilgal, no 7º mês hebraico, exatamente 7 anos após a entrada na terra. Então o que aconteceu? Então todo o povo de Israel reuniu-se lá no portão da tenda para ouvir a Torá que Moshe, que a paz seja com ele, que Moshe escreveu, né, tirada da Arca da Aliança e lida pelo sumo sacerdote Elazar. No ano semitar, ou são semita, no festival de Sukkot, ou seja, na festa das cabanas. Então a cerimônia de bênção e de maldição em Agarizim, no Monte Gerizim e Monte Ebaú, Ebal, depois de construir o primeiro altar, chama no Monte Gerizim, a tenda ficou no topo da montanha da bênção por 260 anos. E todas as oferendas e todas as ofertas do povo foram oferecidas lá, celebrando o quê? A antiga religião de Israel baseada na Torá e nos 7 festivais. Tudo lá no Monte Gerizim. Começando, né, com a Páscoa da festa do Shemini Atzeret, no ano de 261, quando Eli, o falso sacerdote, se rebelou contra o sumo sacerdote Uzi e o forçou, né, a deixar a tenda com seus partidários. A escuridão e a raiva reinavam, né, na tenda original, devido à disputa da família sacerdotal. Ele, né, que queria o trono, que não era que queria a casa sacerdotal só para ele, e não era assim, começou a fazer um monte de coisa errada. O sumo sacerdote temia que os homens de Eli, as pessoas que quando ele foi expulso da montanha, foi junto com ele, viessem, né, tomar a tenda. Ele decidiu esconder a tenda e todos os seus itens que contêm uma caveira desconhecida na montanha. Então o Eterno disse: olha, Uzi, pega todo o utensílio e vai para o lugar na caveira, na montanha, e eu vou te mostrar o local. Então ele colocou lá dentro e o Eterno fechou a caverna. Quando ele voltou lá no 3º dia, ele não encontrou a caverna, Uzi. A tenda foi escondida por Shema, pelo Eterno, por Todo-Poderoso, por Deus, até o fim dos dias, ou seja, até nossos tempos, está lá ainda.
enquanto um profeta como Moshe irá descobri-lo, né? Aliás, redescobri-lo. Indiretamente, este evento glorioso, confirmado pelo historiador judeu, né, Joséfo Flávio, né, em suas crônicas, As Antiguidades Judeus, no livro número 18, fala um pouco sobre essa história também. Agora, para as fontes judaicas, o que as fontes judaicas dizem? A tenda de Eli, levada eventualmente por Davi a Jerusalém, para ser mantida ali, no pátio da Arev, chamado Arevná, ou Jebusite, né? Então o rei Salomão construiu o templo em Jerusalém e trouxe a tenda e seus contêineres ao templo dele lá, o templo de Salomão. Pouco tempo depois da morte do rei Salomão, o faraó, Shishak, né? Tem vocado, Shishak, o rei do Egito, o que aconteceu? Ele invadiu Jerusalém em sua guerra, né? Em sua guerra vou dizer, como rachavam, né? Eles brigavam, aquela coisa, o rei da Judá, e também todos os utensílios do templo com ele para o Egito. Nada na tenda Eli foi deixado, nada na tenda de Eli foi deixado, foi levado tudo. Como é que o negócio dele é sagrado e a galera vai lá, rouba, tal, e não acontece nada? Isso quer dizer que a tenda não era original, os utensílios não eram original e não tinha proteção divina. Tá entendendo? O que aconteceu também? Eu vou ler um trecho bem aqui para você, diz o seguinte. Então os utensílios foram renovados por Jehoiada, né? O sacerdote na época de Yaosha, rei de Judá, mas não por muito tempo. Na guerra do rei entre me perdoe, gaguejamento. Na época de Ioash, que não é meio complicado para falar, Ioash, rei de Israel, ele era rei de Israel, e Amazia, rei de Judá, e Jehoash, ele ocupou Jerusalém, daí destruiu 200 metros, né, da cerca ao redor da cidade, entrou no templo e todos os utensílios para a cidade de Samaria. Amazia, né, morta por seus próprios escravos. Então, os utensílios foram o quê? Foram refeitos novamente no templo de Josias, rei de Judá, e guardados no templo de Jerusalém, até serem destruídos em 586. Antes da construção, pelo quê? Pelos babilônios. Há uma tradição judaica posterior que diz que o profeta Jeremias escondeu os utensílios, né, feitos no templo de Josias em uma caverna invisível. Não sei. Os utensílios do segundo templo em Jerusalém, que fez Zerubabel no século C, antes da construção, e desenvolvido por heróis no século I, antes da construção, foram levados ao cativeiro em Roma por Tito, e depois foi por César Romano, que destruiu o templo, que destruiu o segundo templo em Jerusalém, no ano 70, da era da conjunção. Desde então, os utensílios do templo nunca foram encontrados. Havia tradições sobre a sua existência nos porões da Babilônia, do Vaticano, né, ou na Etiópia. Mas essas são falsas tradições. Então, agora, as fontes judaicas dizem não tem, não tem o menor sentido. Não tem. Samuel, o coatita, ele pegou um óleo, o coatita sem o óleo da unção. Qualquer pessoa pode usar o azeite da unção? Não. Qualquer pessoa teria acesso a este óleo especial, esse azeite? Não. O azeite da unção era o quê? Era utilizado para ungir o sumo sacerdote. O sumo sacerdote dentro do seu ofício. Entendendo? Mas na literatura judaica encontramos um estranho relato sobre Samuel, né, que usou um óleo, né, para ungir quem? O rei Saul, para ungir também, temos depois um rei Davi, e me questiono, como? Como ele pode fazer isso se ele não poderia nem tocar nesse óleo, nesse azeite? Segundo a literatura judaica, Samuel era filho de Elcana, com Ana, ou Hanan. Mas será que Samuel era de fato um levita? Qual a verdadeira origem de Samuel? De acordo com 1 Coríntios, capítulo 6, e ele viveu na região de quem? De Efraim. Aliás, perdão, Coríntios não. 1 Crônicas, capítulo 6. Falou que ele vivia na região de Efraim, né? Vivia na região de Efraim.
Lá em 1 Crônicas, capítulo 6, verso 22 a 28, diz o seguinte, ó. E os filhos de Coate foram Aminadab, seu filho Corá, seu filho Azi, seu filho Elcana, seu filho Ebiasef, seu filho Assi, seu filho Tati, seu filho Uriel, seu filho Uzias, seu filho Esaú, seu filho. E os filhos de Elcana, Amassai, Ayamote e Elcana. Os filhos de Elcana foram Zofai e seu filho Nat. E seu filho Eliabe, e seu filho Jeroão, e seu filho Elcana. E os filhos de Samuel, Joel, seu primogênito, olha, Samuel tinha filho, seu primogênito, e o segundo Abias, sendo Samuel um coatita, não era, portanto, um levita. Ele não era um levita. E também não era da casa de Aharon. Samuel não era da casa sacerdotal. Ele não tinha acesso ao entrar junto à Arca da Aliança ou qualquer outro mobiliário, santo do santuário, baseado nas instruções do Eterno a Moshe e a Aharon. Lá em Números, capítulo 4, verso 17 ao 20, diz o seguinte, ó. E falou Shema a Moshe, que apareceu com ele, e a Aharon, dizendo, não deixará a tribo da família dos coatitas dentre os levitas, mas isso lhe farei, para que vivam e não morram, quando se aproximarem das coisas santíssimas. Aharon e seus filhos virão, e cada um por a sua guarda, mas eles não virão quando eles cobrem o santuário, para que não morram. Caso um coatita entrasse junto às coisas santíssimas, eles morreriam. É o que alerta a Torá no livro de Números, capítulo 4, verso 19. Que ele diz, mas isto lhe farei para que vivam e não morram quando se aproximarem das coisas santíssimas. Aharon e seus filhos virão, a cada um por a sua guarda. Mas então, qual era o trabalho dos coatitas? O trabalho dos coatitas era simplesmente carregar as coisas que eram cobertas. Lá em Números 4, 1 ao 20 diz, disse mais Shema a Moshe e Aharon, fazei a soma dos filhos de Coate, dos filhos de Levi, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, de 30 anos para cima até a idade de 50 anos. Cada um que entrar nesse serviço para fazer a obra da congregação. Este será o ministério dos filhos de Coate, na tenda da revelação, nas coisas santíssimas. E acontecerá que quando o acampamento se disser, Arão e seus filhos virão e tirarão o véu da tenda, e cobrirão a água do testemunho com ele, e colocarão sobre ele uma coberta de pele de texugo, e sobre ela espalharão um pano todo azul. Sobre ele põem os varais, e na mesa da proposição espalharão um pano azul. E farão pratos e colheres frescas e frascos para ofertas de libação. Também o pão contínuo estará sobre ele, e estenderão sobre eles um pano de escarlate e cobrirão de pele de texugo. E vestirão as suas varas, e tomarão um pano azul, e cobrirão o candelabro da lâmpada, e as suas lâmpadas, e as suas espáduras, e as suas colunas, e todos os seus utensílios de óleo, com que o ministram. E envolverão e todos os seus utensílios na cobertura das peles de texugo, e colocá-lo sobre as varas, e sobre o altar. Então, qual era o trabalho deles assim? É só levar os utensílios sagrados. Não era fazer sacrifício, não era fazer outra coisa, não levar os utensílios sagrados. Mas eles não verão quando eles cobrirem o santuário para que eles não morram. Ou seja, então por que Samuel pegou esse óleo para ungir Saul e Davi? Ficou claro que a tarefa dos coatitas não era junto das coisas santíssimas, conforme ficou claro no verso 19. Mas quem então poderia manipular o azeite no santuário? O verso 16 mostra que somente os descendentes de Elazar poderiam manipular o azeite. Números 4, 16. Porém, o cargo de Elazar, filho de Aharon, o sacerdote, será o azeite da luminária, o incenso aromático e a contínua oferta dos alimentos e o azeite da unção. E o azeite da unção. O cargo de todo o tabernáculo e de tudo que nele no santuário e os seus utensílios. Veja que nos versos 18 ao 20 mostra que os coatitas não podiam nem sequer ver o óleo. Nem sequer podiam eles entrar no santuário. Caso fizesse isso, o que aconteceria? Morreriam. Tá entendendo como é que é o negócio? Você entendeu como é o negócio? Lá em Números 4, 18 ao 20, não deixará a tribo das famílias dos coatitas do meio dos levitas. Não deixará a tribo das famílias dos coatitas no meio dos levitas. Mas isto lhe fareis, para que vivam e não morram. Quando se aproximarem das coisas santíssimas, Arão e seus filhos virão, e cada um porá o seu serviço o ministério. Mas eles não verão quando eles cobrem o santuário, para que não morram. Agora,
Estava claro que os coatitas eram os ajudantes dos levitas. Eles não podiam em nenhuma circunstância tocar em nada sagrado, nada, coisa sagrada nenhuma. Isto é, certas coisas ficaram nas mãos do sumo sacerdote, descendente de Arão, né? Então, eu pergunto, como é que Samuel teve nas mãos o óleo de oliva para vamos dizer, para desculpa, ou para ungir Davi? Como é que o rei de Israel, como é que ele vai ungir o rei de Israel se ele nem sequer sacerdote era? A resposta é simples. Ele não tinha o óleo da unção do tabernáculo. Pois se ele tivesse entrado ali, sendo coatita, ele teria morrido. Ele fez uso do falso azeite. Uma unção falsa. Falso sacerdote, falso profeta, gerado um falso rei. Você entende? Falso profeta, falso sacerdote e gerando um falso rei. Veja só. Samuel estava longe do Eterno, que escolheu um descendente de Moabita. Ruth foi proibida de entrar na congregação de Israel para sempre. Onde é que está escrito? Está em Deuteronômio 23, verso 3, que diz, nenhum amonita ou moabita entrar na congregação de Shema, nem a sua 10ª geração entrar na congregação de Shema para sempre. Um moabita era um proibido. Ruth era um antepassado bisavó de Davi. Um moabita é proibido para a conversão e ele vai o quê? Unge Davi. Ele vai, unge Davi. Bom, Davi é o rei, é segundo o coração do Altíssimo. Como? Não tem lógica. Por quê? Que tipo de profeta era aquele que não via isso? Como é que ele não enxergava? Era um profeta de Deus, desse jeito, quebrando tudo que o Eterno disse para não fazer. Quem lhe deu o óleo? Quem foi que deu o óleo? A história de Samuel é uma história cheia de remendos, cheia de buracos, cheia mas sem nenhum óleo de unção. Gerizim, o monte de Gerizim é o lugar sagrado, e não Jerusalém. Você vai lá em Jerusalém, tem tudo que é empresta tá lá dentro. Tá entendendo? Então, meus irmãos, que o Eterno te abençoe. E a próxima vídeo nós falaremos sobre Gerizim e seus 13 nomes naturais. Que o Eterno te abençoe, te dê um dia maravilhoso e compartilhe o meu vídeo. Curta, comente e que o Eterno te abençoe. Shalom, fica na paz, um grande abraço.